Pronto. Já pode? Sim. Então, boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse dia 30 de setembro de 2020, e nós que vamos hoje dar seguimento a essa parceria entre o Laboratório Empoderalis do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Universidade de Lisboa. Ambos estamos nessa atividade coletiva há algum tempo, quando iniciamos a atividade com um grupo de investigação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que por conta da pandemia teve que atingir a atividade só pelo meio remoto. Estava tudo pronto para ser de outra forma, mas infelizmente fomos surpreendidos, como todos temos passado esse momento. E a parceria deu tão certo que nós continuamos agora com essa modalidade de eventos e também com os encontros quinzenais, ainda na forma virtual, mas tem sido muito agradável esse encontro, né, de português do Brasil e o português de Portugal. Tem sido um momento muito agradável. Então, para não estender por demais, o Grupo Empoderalis ele tem o objetivo de trabalhar com a inovação, pesquisa e observação de direito, democracia e representações da América Latina e Eixo Sul, mas também está aberto a todos os periféricos, todos os grupos que trabalham com questões relacionadas aos temas que são caros às questões latino-americanas, como a questão da natureza, a questão da democracia, a questão das dinâmicas dos povos excluídos e por aí afora. Então, na live de hoje, nós só temos mulheres, o que também é uma parte da nossa provocação. Sempre queremos abrir espaço, né, para essa realidade do universo feminino, acadêmico, com qualidade, né, com essa visão da sororidade e de uma vertente, né, de um constitucionalismo e de uma prática de direito que traga as mulheres para o debate, para a discussão também com as suas pesquisas com as mais altas qualidades, como temos visto até agora. Na última live nós tivemos a presença de um professor e uma professora, nessa temos só mulher, na próxima serão só homens, então a gente vai jogando assim com esses modelos para poder diversificar ao máximo a nossa assistência. Então, sem me alongar mais, porque acho que não é esse o objetivo, vou deixar a Cláudia agora apresentar o NELB, fazer as honras da casa, para depois nós passarmos a parte que nos interessa, que é ouvir as nossas convidadas de hoje. E eu quero, antes de passar o Cláudio, só agradecer a cada uma das professoras, a professora Marisa Quaresma dos Reis, a professora Cristiane Derani, a professora Tatiane Ribeiro, por toda essa boa vontade delas de estar conosco, por essa participação coletiva, que é assim que a gente acredita que se constrói o saber e se populariza esse saber também, por essas atividades em que nós vamos permitindo o conhecimento dessa atividade maravilhosa que é o nosso cotidiano de trabalho e de investigação. Então, por favor, a Cláudia, fica à vontade. Obrigado, professora. Enfim, nós só temos a agradecer porque, como a gente disse, essa parceria começou e ela continua. E foi uma parceria muito importante para os alunos da faculdade, para promover a investigação. E a investigação em grupos de investigação específicos, feitos por alunos, professores, isso foi muito bom. E hoje estamos aqui, continuando essa parceria, permitindo esse diálogo realmente multicultural, que é o que mais importa. Enfim, a professora foi muito gentil conosco esse tempo todo e eu tenho que agradecer imensamente. Aproveito para agradecer também o Caio Brilhante Gomes, que aceitou mediar isso, a Laís Cabido do Empoderadas, que também está mediando a mesa, e as professoras, eu basicamente subscrevo as palavras da professora Lilian Merick. Enfim, enquanto presidente do NELB, neste ano eu tive uma grande honra de ver o núcleo mais uma vez dar um passo à frente e conseguir diversificar em muito seus grupos de investigação, a revista que vai ser lançada, temos um grupo de estudo feminista que é muito curioso, porque há anos que não se falava disso na faculdade, talvez seja o primeiro núcleo que tenha sido formado por brasileiros aqui na faculdade, nesse tipo de estudo, e é uma coisa que me honra muito, a nossa diretora de comunicação, a diretora da CEACAD, a Bruna Lebre, que está tocando, então isso
me agrada muito, então, porque eu contextualizo dessa maneira. Porque quando a professora Limerick falou, olha, a gente vai dar preferência a essa rotatividade, nós queremos mulheres nas mesas, nós queremos conversar, eu falei, olha, são os nossos valores, então tenho que concordar desde já, é algo que a gente tenta aplicar, então eu agradeço muito pela oportunidade da gente estar continuando essa parceria, e o tema de hoje para mim é muito especial, porque esse ano eu acho que o tema que mais foi tocado este ano pelo NELB foi o meio ambiente, e óbvio isso muito claro por conta do Caio que está aqui conosco, mas isso nos preocupa, é uma preocupação nossa enquanto brasileiros, é uma preocupação nossa enquanto brasileiros aqui, discutindo o meio ambiente, e permitir essa discussão agora internacional é essencial. Não vou me alongar, já vou passar a palavra para o Caio Brilhante, agradecendo novamente a todos e a todas, principalmente também a quem está nos assistindo agora, que teve esse tempo, quem está no Brasil, aí no finalzinho de tarde, aqui em Portugal, no finalzinho de noite, e também quem vai assistir depois, porque isso fica disponível no YouTube, então, em qualquer momento, agradeço você que está assistindo e se permitindo esse debate a pensar sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pelas palavras. Obrigado, professora Lilian. Uma boa tarde a todos que nos assistem do Brasil, né, e uma boa noite a todos que nos assistem de Portugal. Sejam bem-vindos a esse evento, esse grande evento, como já foi mencionado, uma parceria do Empoderalhes com o NELB, o Núcleo de Estudos Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E hoje nós vamos, então, aprender e debater esse tema que é a natureza, sujeito de direito, né? Um tema que é um questionamento e é muito importante, né? Muito discutido, tanto no Brasil quanto em Portugal, né? E para mim é um tema muito especial, como o Cláudio mencionou. Eu trabalho com o meio ambiente e sustentabilidade no Brasil, sou mestrando em Direito do Ambiente também na FDU, né? Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, sempre tento trazer o meio ambiente para a pauta e, de fato, o NELB esse ano teve muitos eventos que tiveram meio ambiente, Amazônia e todas as discussões que isso engloba, né? Então, eu fico muito feliz e esse tema, de fato, é extremamente instigante, né? Importante. Nós já tivemos várias experiências que trataram da natureza como sujeito de direitos, seja dos direitos que já foram concedidos a alguns rios, né, ou como sempre é mencionado por alguns doutrinadores, com a Constituição de um dos países, que é o Equador, que fala da natureza, da Pachamama, né, e eleva a natureza como sujeito de direitos. E falando especificamente da relação luso-brasileira, nós temos no Brasil, no nosso artigo 225, que trata do direito ao meio ambiente, e temos em Portugal o artigo 66, que também trata desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, enfim. Mas, sem me alongar mais do que já me alonguei, eu, portanto, vou apresentar a nossa primeira palestrante, que eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, né, que é a querida professora Marisa Quaresma dos Reis. Ela é licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, é mestre em Direito e doutoranda em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente exerce o cargo de provedora municipal dos animais de Lisboa. Então, vejo uma pessoa extremamente qualificada para falar o que vai estar aqui a dizer para nós. E também é docente universitária no ISEG, né, no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Professora, novamente, muito obrigado e a palavra é sua, fique à vontade. Antes de mais, desejar uma muito boa noite a todos os que nos estão a seguir. Agradecer ao Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito de Lisboa pelo amável convite para participar neste evento e também para me dar a oportunidade de relembrar o grande carinho que devoto a esta grande escola de Direito, à qual estou também ligada enquanto doutoranda
investigadora associada do Centro de Investigação de Direito Público e também fazendo parte da Comissão Coordenadora da já tradicional pós-graduação em Direito dos Animais, promovida pelo Sr. Professor Fernando Araújo no CIDP. O tema do debate de hoje não podia, de facto, ser mais atual. Se antes sugerir a existência de sujeitos de direito diferentes dos humanos, quer das pessoas naturais, ditas pessoas singulares, quer as pessoas coletivas, que mais não são do que agregações de humanos que se organizam para determinado fim, provocava perplexidade no seio da doutrina, hoje deparamos-nos com uma pequena grande revolução no direito, uma revolução que está a mudar o paradigma que vingou ao longo de séculos na esfera do jurídico. Paradigma esse que determinava que apenas os humanos podiam ser titulares de personalidade jurídica, que é, como sabemos, a suscetibilidade de se ser titular de direitos e deveres. Pois bem, o século XXI trouxe algumas novidades neste campo. Embora já em 1974 o professor Christopher Stone, professor de Direito da Universidade do Sul da Califórnia do Sul, peço desculpa, tivesse discorrido sobre o tema da sua obra Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects, foi preciso esperar mais de 30 anos para que surgissem as primeiras manifestações de mudança no paradigma jurídico. Foi em 2008 que, como já foi referido pelo Caio, que o Equador se tornou no primeiro país a consagrar direitos à natureza na sua Constituição, logo seguido da Bolívia, que seguiu o mesmo caminho em 2011. Em 2017 temos o exemplo da Nova Zelândia, que viria a reconhecer pela primeira vez no mundo direitos a um rio, o rio Whanganui, atribuindo-lhe mesmo o estatuto jurídico das pessoas humanas, seguido pelo estado indiano de Uttarakhand. Em 2019 foi a vez da cidade de Toledo, já no estado de Ohio, aprovar a Declaração de Direitos do Lago Erie a fim de proteger as suas margens, tornando-se numa das várias comunidades dos Estados Unidos da América que aprovaram legislação que reconhece direitos à natureza. Também em 2019, o Bangladesh viria a reconhecer o mesmo estatuto legal dos humanos a todos mesmo, os seus rios. Claro que, embora no plano teórico todas estas mudanças pareçam vanguardistas, na prática existe muita resistência por parte de atores económicos e comunidades locais que clamam pelos seus direitos, que acabam por ser limitados também com estas decisões. Em Portugal ainda não temos nenhuma iniciativa legislativa neste sentido, rumo ao reconhecimento da assim chamada Environmental Personhood, ou, se quisermos em português, numa tradução livre, personalidade jurídica ambiental, a seres naturais, e quando digo seres naturais refiro-me a plantas, animais ou até ecossistemas, mas temos novidades relativamente aos animais, ainda que não tenhamos chegado, e reparem que eu digo ainda, ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Falamos da Lei número 8 de 2017, de 3 de março, que veio continuar o caminho, ainda que, em nossa opinião, de forma anacrónica, da Lei número 69 de 2014, de 29 de agosto, que criminalizou os maus tratos e o abandono de animais de companhia no Código Penal português, ao consagrar um novo estatuto para os animais no artigo 201b do Código Civil. Portanto, a Lei 8 de 2017 consagrou este novo estatuto para os animais no referido artigo 201b do Código Civil. Portanto, se por um lado se passou a reconhecer a natureza de seres, que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, afastando-se assim os animais das coisas, a nível conceptual, por outro lado, não foi ainda opção do legislador atribuir-lhes personalidade jurídica. Os animais deixaram de ser coisas, mas também não passaram a ser pessoas. Estamos, deste modo, perante a criação de uma realidade nova no nosso sistema jurídico, um tertium genus, um terceiro género, que veio situar os animais num patamar intermédio entre coisas e pessoas, trazendo claros constrangimentos ao aplicador do direito, que tem assim a delicada tarefa de densificar e preencher esta nova realidade jurídica. Contudo, e de forma quase anedótica, e à semelhança do exemplo alemão, o artigo 201D, o novo artigo 201D, que também foi acrescentado com a Lei 8 de 2017 ao nosso Código Civil, refere que, e vou citar, na ausência de lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas às coisas, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza. E eu pergunto, o que é que não é, no regime das coisas, incompatível com a sua natureza,
sendo ela a de seres dotados de sensibilidade. Bom, é seguro afirmar que aguardaremos certamente mais uns bons anos pela referida lei especial, o que tranquilizará todo aquele que não se revê nesta mudança de paradigma e dificultará o trabalho do aplicador do direito, que será confrontado com situações concretas em que a aplicação do regime das coisas será a única alternativa, colidindo eventualmente com a natureza sensível dos animais. O que verificamos é que, na prática, os animais ainda são tratados como coisas. São objeto de propriedade, são objeto de compra e venda e estão sujeitos a toda e qualquer utilização considerada legítima. Ainda assim, o novo artigo 1305-A, também introduzido por via da Lei 8 de 2017, já referida, veio alterar substancialmente a noção romanística de propriedade, esta noção do ius utendi, ius fruendi, ius abutendi, quando aplicada aos animais. O número 3 do supramencionado artigo refere que o direito de propriedade de um animal não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, e o que é isto de motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos que resultem em sofrimento injustificado, e o que é isto do sofrimento injustificado, abandono ou morte. O que nos levanta sérias questões quando confrontamos a lei civil com práticas como espetáculos tauromáquicos, tiro ao pombo, caça desportiva e atividades similares. Apesar de todos estes avanços, que apesar de todas as incoerências e problemas que levantam na prática, são muito significativos, a forma como o direito trata ainda hoje os animais na maioria dos ordenamentos jurídicos continua a refletir esta distinção que sempre fizemos entre seres humanos, a quem atribuímos a qualidade de pessoas, e seres não humanos, que em grande parte dos sistemas jurídicos são catalogados ainda como coisas. A consequência direta disso é que, mesmo que consideremos que alguns seres vivos, em particular os animais, são detentores de interesses ou mesmo de direitos, se quisermos ir mais longe, o direito torna esses interesses disponíveis de acordo com a margem de sacrifício que o ser humano estará disposto a fazer em detrimento dos seus próprios interesses e direitos, que é o que está espelhado nesta Lei 8 de 2017. Ela não é mais do que o reflexo disto que eu acabo de dizer. Apesar de só recentemente a questão animal ter começado a ser discutida de forma séria pelos juristas, um pouco por todo o lado, nas últimas décadas e nas áreas da ética, da filosofia prática, da neurociência, da biologia, enfim, os avanços na compreensão do mundo animal têm sido muito impactantes no direito, como seria de esperar, produzindo-se conhecimento que veio esbarrar contra séculos de pensamento racionalista refletido nas normas jurídicas consagradas, tanto pelos Estados quanto pelas instâncias supranacionais. O direito não é, nunca foi e nunca poderá ser estanque. O direito tem de acompanhar as transmutações sociais e ser permeável aos novos padrões éticos e ao avanço da própria ciência. Os grandes passos dados na área da neurociência muito contribuíram para esta desmistificação das posições racionalistas cartesianas aplicadas aos animais, que não podem mais vingar em 2020. O português António Damasio foi determinante para o alcance destas conclusões, quando salientou em várias das suas obras que algumas das faculdades tipicamente atribuídas aos seres humanos são, na verdade, comuns a outras espécies. Nos seus trabalhos entre 1994 e 2003, António Damasio identificou um fenómeno determinante, que as estruturas neurológicas em que a consciência se alicerça, a consciência nuclear, podem ser encontradas não só nos primatas, mas também nas aves e nos répteis. Já aquilo a que ele chama de consciência alargada e que nos remete para uma apreensão panorâmica da vida e que permite o altruísmo, é típica em particular dos seres humanos e dos mamíferos ditos superiores. Damasio referiu ainda que as emoções, reparem, as emoções, são estruturas comuns às espécies tão simples, e pasme-se, como as moscas ou os caracóis. O que já se adivinha nos levará a mudar critérios de atribuição de direitos se nos conseguirmos despir dos preconceitos e construções sociais em torno destes seres, aos quais temos mais dificuldade em reconhecer importância moral. Damasio identificou ainda altruísmo, sinais de altruísmo nos outros animais, que não humanos, em particular nos mamíferos superiores, enquanto motivação intencional de uma ação que vise beneficiar outro sujeito para além de si próprio.
primatas, golfinhos, canídeos manifestam comportamentos verdadeiramente empáticos e altruístas. Este neurocientista fez referência a uma experiência comportamental perturbadora, com resultados muito surpreendentes. Foi desenvolvida com macacos resos. Esta experiência implicava que os animais não poderiam aceitar comida que lhes era oferecida, sob pena de serem infligidos choques elétricos aos seus pares. Surpreendentemente, alguns destes animais não ingeriram alimentos ao longo de vários dias. Estes avanços no estudo da mente animal, e que ultrapassam também as perspectivas kantianas, que remetiam à atribuição de direitos a uma necessária boa vontade, aquela que apenas existia no ser humano, parecem obrigar a uma séria mutação axiológica no campo do direito. Se existem animais dotados de consciência e faculdades mentais típicas dos humanos, poderão esses animais continuar excluídos da esfera dos direitos? Um alerta. Este é, porém, um pensamento ainda antropocêntrico, porque faz depender a justificação da atribuição de personalidade jurídica aos objetos naturais não humanos, nos quais se incluem os outros animais, da sua semelhança com o próprio ser humano. Para Dieter Binbacher, um filósofo contemporâneo da Universidade de Düsseldorf, que reconhece a possibilidade de atribuição de direitos aos animais, a gama de direitos que podem ser atribuídos aos animais é, porém, mais estreita do que os direitos atribuíveis, por exemplo, a crianças humanas, que serão, por sua vez, mais limitados do que aqueles que se atribuem aos humanos adultos. Se os animais não podem ser classificados como candidatos à atribuição de liberdades, podem, pela sua natureza, ser, por exemplo, detentores de direitos positivos e negativos. Defende este filósofo que não há qualquer razão para defender a doutrina consagrada da reciprocidade, e nós acompanhamos. Portanto, quando falamos de reciprocidade, falamos desta reciprocidade entre direitos e deveres. Doutrina é essa que, segundo Birnbacher, negligencia a função central da atribuição de direitos, a sua função de defesa. Este argumento já poderá ser útil a uma visão biocêntrica da vida, uma visão em que o direito está livre para reconhecer a qualquer manifestação natural, personalidade jurídica ou pelo menos capacidade jurídica para assumir alguns direitos. Para atribuir personalidade jurídica ao animal ou a outra realidade, parece bastar que uma norma legal o fizesse, sendo os seus interesses representados em juízo por terceiros, tal como já acontece com os menores e com os maiores acompanhados. Para o nosso professor Menezes Cordeiro, da nossa casa, reconhecer-se personalidade jurídica aos animais com base na sua capacidade de sofrer, sem ciência, poderá implicar uma ideia de igualdade entre animais e incapazes. Hoje falamos de maiores acompanhados, em termos de racionalidade. Em bom rigor, é correto afirmar que alguns humanos não detêm inteligência ou consciência superiores a alguns não humanos, o que poderá colocar em causa as bases em que assentam os pressupostos das várias teorias que defendem a atribuição de direitos com base na racionalidade e consciência do indivíduo. Se sairmos da nossa concha, encontramos algumas experiências notáveis. Logo o Brasil, com a sua Constituição de 1988, que, apesar de não abandonar o antropocentrismo, consagra a proteção da fauna e a proibição da crueldade contra os animais, foi pioneira nisto. Outras destas experiências é da Suíça, Estado conhecido por consagrar uma das mais avançadas legislações em matéria de proteção animal à escala mundial. Coloca também a questão no plano constitucional, podendo ler-se no artigo 80 da Lei Fundamental da Federação Helvética a referência especial à proteção dos animais. Na Alemanha, desde 2002 também, o artigo 20A da Constituição Alemã consagra entre os deveres do Estado de proteção da natureza a necessidade de proteção jurídica dos animais. Reparem neste link entre a proteção jurídica dos animais com a proteção da natureza. Mas repare-se que aqui também temos uma formulação objetiva e não subjetiva da proteção da natureza, em particular dos animais. Um pouco mais distante de nós física e culturalmente, mas de grande relevo, em 2013 uma decisão do Ministério do Meio Ambiente e Florestas da Índia, impulsionada pela Declaration of Rights for Cetaceans de 2011, veio proibir atividades por quaisquer pessoas, organizações, agências governamentais, do domínio público ou privado, que envolvam a importação ou captura de espécies de cetáceos para entretenimento, reconhecendo que o confinamento em cativeiro destas espécies pode comprometer seriamente o bem-estar e a sobrevivência de todos os tipos de cetáceos.
alterando o seu comportamento e causando-lhes extrema aflição. Mas foi dito na declaração oficial que os golfinhos devem ser entendidos, e repare-se nisto, os golfinhos devem ser entendidos como pessoas não humanas. Pessoas não humanas, distintas dos demais animais e que lhes devem, por isso, ser reconhecidos direitos específicos. Ainda mais extraordinária foi a decisão argentina, em dezembro de 2014, que reconheceu também o estatuto de pessoa não humana a um orangotango fêmea, a Sandra, residente no Zoo de Buenos Aires, dando provimento a um pedido de habeas corpus interposto pela AFADA, que é uma organização de proteção animal argentina, e onde se determinou a liberdade do animal, que foi mantido em cativeiro por mais de 20 anos. Helena Liberatori, a juiz argentina que determinou a libertação de Sandra e que a orangotango seria sujeita de direitos, de facto veio dar força a esta tese de Binnenbacher, que defende que a teoria da reciprocidade põe em causa a principal função do direito, o da proteção. Disse a juiz, estudei leis para defender inocentes e não há nada mais inocente do que um animal. Muito interessante esta conclusão. Efetivamente, a exigência da reciprocidade parece ser incompatível com a própria prática jurídica, uma vez que sem muito esforço encontramos humanos que, sendo titulares de personalidade jurídica, não podem reciprocar, pelo menos sem representação. Em 2017, a situação repetiu-se, desta vez com a chimpanzé Cecília, que foi libertada do cativeiro e transferida para um dos maiores santuários do mundo, o Santuário Gap, no Brasil. Outros pedidos de habeas corpus têm vindo a ser formulados pela Non-Human Rights Project nos Estados Unidos, uma organização americana que se dedica a pugnar pelo reconhecimento de direitos aos animais não humanos, como embora ainda sem o mesmo sucesso dos outros casos, da Sandra ou da Cecília. E, obviamente, para resumir e terminar a minha palestra, na base de toda esta discussão jurídica está uma visão enviesada do mundo que coloca o ser humano fora da natureza e o torna artificialmente distinto dos outros objetos naturais. Para que este novo paradigma biocêntrico possa florescer no direito, é primeiro necessário que esta visão seja corrigida dentro de nós e que essa correção seja transversal a toda a sociedade. O dualismo pessoa-coisa tão vincado na esfera do direito continua, apesar de tudo, por resolver, ainda que aparentemente mascarado de novos conceitos como o tertium genus, ou pelo reconhecimento de direitos a objetos naturais, como o rio Wanganui, na Nova Zelândia, ou a animais não humanos. Na verdade, esses direitos, ainda que simbolicamente muito importantes, serão sempre limitados pela nossa própria vontade e no limite da nossa disponibilidade para abdicar do trono no mundo das leis. É preciso avançarmos mais, mas lá chegaremos. Muito obrigada por esta oportunidade. Nós é que agradecemos, Marisa, por sua fala tão rica, tão cheia de questões para nós depois aprimorarmos aqui no debate e, enfim, apimentarmos. Por isso, também aproveito para informar todos que estão nos assistindo, né, que se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas aí pelo chat, que ao final das apresentações das professoras nós vamos fazer uma rodada aqui de debates e de confrontações com essas questões que vocês trouxerem para nós, tá bom? Então, Laís, fique à vontade agora para fazer a apresentação das professoras. São todas umas queridas e eu gosto muito de tê-las conosco. Agora a gente vai seguir com a professora Cristiana, não é? Só para confirmar. Sim, Cristiane. Boa tarde a todos e a todas, né? Reforçando a questão das perguntas, é só digitar no site. E é uma honra poder participar ainda que minimamente desse encontro como membro do Empoderales, de uma apresentação tão multicultural e interessante para as nossas pesquisas e estudos, respectivamente. Bom, vou apresentar a professora Cristiana, cumprimento a todos, né? A Cristiana Derani é pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, atualmente ela é professora de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, é também coordenadora do grupo de pesquisa em estudos avançados em economia e meio ambiente do direito internacional, membro do Programa das Nações Unidas Harmony with Nature, membro fundadora e diretora da AELGA,
coordenadora da Rede de Novo Constitucionalismo Latino-Americano do Estado de Santa Catarina e membro Rede Global Cambridge Food Security. Agora eu passo a palavra para a professora Cristiane. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e ter recebido esse convite da professora Lilian Emmerich, que é uma grande amiga que aproveito para rever, né? Eu acho que esses momentos são de especial emoção, porque a gente volta a ter um pouco de contato com nossos amigos. E também fico feliz de rever aqui a professora Tatiana e agradeço o convite da Empoderalis e cumprimento a Izzy, Caio, Cláudio. E não conhecia a professora Marisa Quaresma, que aproveito para expressar meu sentimento de agradecimento pelo que trouxe, porque, embora não nos conheçamos, a nossa apresentação vai bem no mesmo caminho, no mesmo encontro, sendo que, na verdade, a sua me trouxe muitos conhecimentos que vou até aproveitar depois para a minha apresentação a respeito dos julgamentos e das considerações com direitos dos animais. Achei muito, muito interessante mesmo. Agradeço muitíssimo. E na verdade, a minha apresentação vai começar da onde a sua terminou. E eu não sei, eu trouxe uns slides até para poder, na verdade é mais para dar uma sequência e uma visualização do que eu vou falar. Não sei se é possível projetar, senão pode ser sempre mesmo. Já vai, professora. Tá. Eu, para não perder muito tempo, já vou iniciando, enquanto então Cláudio projeta os slides. Eu gostei muito do convite formulado pela professora Lilian por causa do ponto de interrogação, né? Natureza, sujeito de direito. Acho que nós temos, como pesquisadores, sempre que colocar os pontos de interrogação nas nossas afirmações, porque é nosso dever, né, exercermos a crítica e olharmos certas obviedades com bastante cautela. Né? Quem diz, né, em sã consciência que não quer proteger a natureza? Quem diz em sã consciência que quer ver tudo destruído? Né? Eu digo sã consciência porque hoje em dia tem muitas inconscientes ou com consciência duvidosa que estão no poder, mas uma pessoa que goze minimamente da sua percepção do mundo jamais dirá que é contra a natureza. Agora, daí para nós, enquanto pesquisadores do direito, afirmarmos que a natureza é sujeito de direito, isso traz uma série de implicações que nós precisamos explicitar a bem de fazer dessa afirmação um caminho concreto e não algo que possa, na verdade, prejudicar aquilo que é construído com a melhor das boas intenções. Então, eu trago para iniciar esse quadro que eu gentilmente emprestei de um amigo, de suas apresentações, e eu acho ele bastante interessante. O que significa, né, dar direito à natureza? Tem deveres também? Existem... como é que a natureza vai levar as suas pretensões à corte? Quais são exatamente esses direitos? Seriam perguntas que naturalmente emergem do ser humano quando ele é sujeito de direito. Então, o que realmente é possível afirmar quando nós trazemos a expressão natureza sujeita de direito? Pode passar, por favor. Para isso, eu proponho, então, algumas provocações, né? A primeira é que a palavra natureza, que evoca determinado conteúdo na nossa mente, é uma construção do mundo ocidental colonizado, né, vinda da Europa para os países que foram descobertos a partir das grandes navegações do final do século XV e século XVI.
Por isso que é possível dizer que essa noção de natureza que nós hoje compartilhamos, né, e que muito bem expressou na sua preocupação, na sua indagação, a professora Marisa no final, é uma concepção que traz uma questão muito prejudicial para a nossa racionalidade, que é a de separação, e é uma separação ideológica, porque essa separação não existe, de separação entre os seres humanos e os demais seres viventes e não viventes que compõem o nosso globo, né? Isso é produto de uma racionalidade que vem para nós aqui no Novo Mundo e que hoje faz parte, vamos dizer, de quase a totalidade da população do globo terrestre, causando grandes problemas na nossa sociedade. Então, a concepção de natureza, tal qual nós habitualmente, no senso comum, hoje compartilhamos, é uma invenção ideológica. Vou para trazer um pouco mais sobre isso depois. E é essa concepção, né, porque natureza ele é um nome, designa um substantivo, provavelmente substantivo coletivo, composto de vários elementos, e é a isso que nós queremos transformar como sujeito jurídico. E aí vem um segundo problema. O que é um sujeito jurídico dentro do nosso sistema jurídico? Em primeiro lugar, é um indivíduo, é um sujeito individualizado. O nosso sistema jurídico é um sistema que vem trazido de um processo de releitura do direito romano. Devemos lembrar que o nosso Código Civil é um código a estrutura do nosso Código Civil, a estrutura da propriedade privada solidificada a partir de Napoleão em 1806. Então, esse direito liberal, né, fundado na propriedade privada, no individualismo, numa classe burguesa em ascensão, que é o direito que agora nós queremos trazer para junto de um outro sujeito que nós designamos, que seria a natureza. Então, nós temos um segundo problema. Como fazer desse sujeito, que é objetivado, que é um objeto de apropriação dentro desse sujeito existente, como transmutá-lo de objeto para sujeito. É isso possível? É possível fazer isso simplesmente por uma declaração, por uma prescrição normativa? Essa é uma segunda questão. Depois, uma terceira questão a ser colocada é dar personalidade à natureza, né? Então, vamos ver se nós conseguimos superar essas duas indagações. Não é essa natureza mesmo, nós vamos aproximar essa ideia de natureza que nós herdamos, né, por séculos, a uma concepção mais subjetivista, ou seja, deixa de ser objeto, se torna sujeito. O direito, esse nosso direito ocidental, né, com toda essa herança individualista, monetarista, privatista, ele pode atribuir personalidade a essa natureza. E aí a questão que fica bom, e o ser humano dentro desse contexto? Qual é o espaço que esse ser humano que se separou da natureza vai ocupar? Será que não seria interessante, então, nós propormos, ao mesmo tempo, uma naturalização ou dar naturalidade ao ser humano, né? Ou seja, deixar o ser humano um ser natural, recolocá-lo dentro da natureza, não só na realidade, como na sua concepção racional e ideológica? Esse também é um desafio. Será que é possível nós darmos direitos à natureza sem que, ao mesmo tempo, nós darmos naturalidade ao ser humano? Ou, se não fizermos isso, será que é possível, concretamente, para além da retórica, estabelecer direitos à natureza que sejam efetivos, para além das concepções normativas, da bela Constituição equatoriana, boliviana, etc.? É possível isso? É possível, efetivamente, garantir personalidade aos rios e a sua respeitabilidade para além das sentenças judiciais, sem que nós, ao mesmo tempo, construamos uma naturalização, uma reinserção do ser humano na natureza? Essa é uma outra questão. E, por fim, né, alguns tópicos para reflexão. Podemos passar? Bom, dizer que a natureza tem direitos, né, traz algumas vantagens e traz até alguma certa
tranquilidade, acalma um pouco a nossa consciência. Tá? Porque, afinal de contas, o senso comum vai dizer, é isso mesmo, eu tenho direito, as empresas também são construções jurídicas, têm direitos, por que não nós não reconhecemos direito aos animais? Tá? Claro que aos caramujos e às moscas é mais difícil, mas como ficou bem claro aqui nos julgados trazidos pela professora Marisa, né, nós temos uma empatia, porque nos aproximamos, né, dos símios, nós nos aproximamos afetivamente dos canídeos, então por essa empatia antropocêntrica, como bem disse a professora, nós aceitamos, né? Temos que dar direito a esses pobres animaizinhos que estão sendo objetivados e submetidos à crueldade. Então, a questão do consumo de carne, a forma como são abatidos e criados os nossos alimentos, isso tudo mostra, né, uma empatia e uma compaixão que valoriza nosso ser enquanto ser social e não mexe na nossa estrutura social. Né? Na verdade, é quase que uma caridade. Vamos trazer essa natureza para dentro de nós. Porque ela tem um valor intrínseco, não apenas um valor de troca. Ou seja, eu vou consumir a carne, essa carne ela tem um valor de uso, ela tem um valor de troca para quem a vende, mas ela também tem um valor intrínseco. Os bois devem ser respeitados, o porco deve ser respeitado, então não pode ser tratado com crueldade e tal. Então, isso gera uma nova esperança para a sociedade, uma sociedade, vamos dizer, com perdão da expressão, mais humanizada. Né? Vamos humanizar, na verdade, a natureza. Vamos tratá-la como se ela, como nós, fosse. Há de se perguntar se isso realmente é dar direitos à natureza. Mas, assim continuando, isso traz, né, algumas desvantagens, porque nós deixamos de questionar aquilo que realmente está na raiz de todos os problemas que nós estamos vivenciando hoje com o meio ambiente, que é o dualismo ser humano e natureza, a monetarização das relações sociais e a objetivação do outro, e esse outro também é a natureza, né? A erosão de todos os nossos ideais em termos de transformação social e readequação para uma outra racionalidade, que não seja essa racionalidade materialista, capitalista, individualizada, desespiritualizada, né, competitiva. Então, ao você privilegiar aquelas vantagens que eu disse acima, você às vezes tem a tendência de não olhar para as questões que são realmente as raízes do problema que nós vivemos. Pode passar, por favor. Pois muito bem. Uma coisa é clara, que eu não estou defendendo não reconhecer a subjetividade da natureza. Né? A natureza ela tem que ser entendida não como um objeto de apropriação, não como algo que está apartado de nós, mas ela tem que ser reconhecida, recolocada no seu tratamento horizontalizado com os seres humanos. Quanto vale um ser humano em relação, aqui me permita, professora Marisa, em relação a Sandra, a chimpanzé, orangotango, agora não me lembro. Qual é a relação de prioridade entre eles? Existe essa relação de prioridade? Tenho que colocar essa relação de prioridade? Se eu tiver, qual é o problema que faz com que esses dois seres tenham que se contrapor? Tá? Então, eu tenho que entender o que fez, o que permitiu que a sociedade, ao longo dos anos, construísse essa separação ser humano e natureza, que não é uma separação de conteúdo, porque nós somos seres naturais, mas é uma separação de relacionamento. Eu me relaciono com a natureza como um objeto apropriável, como algo que deve me
trazer prazer e satisfação e manutenção, e o qual eu ignoro enquanto valor intrínseco, enquanto detentor de emoções, de uma racionalidade, de uma espiritualidade, de um ensinamento para mim mesmo, porque eu é que conheço e eu me aproprio daquilo que não é detentor de nada, é simplesmente um objeto. Então não há troca, há uma apropriação, há uma escravização. Então essa é esse é o comportamento da nossa racionalidade jurídica colonizada, quer dizer, que escraviza o ser humano e que escraviza as relações com a natureza e que coloca a natureza como objeto de expropriação e de consumo e de exaustão. Então, nós, ao reconhecermos esse direito, essa subjetividade da natureza, nós temos, para que isso aconteça, nós temos que combater esse processo de racionalidade. E com isso, o direito, né, como é que faz isso? Né? Qual é o papel do direito nesse combate? Tenho para mim que o direito combate isso a partir de reconstrução de direitos e obrigações em relações. Eu coloquei aqui relacionais. Porque não basta dizer que os rios têm direito, que o chimpanzé tem um direito, tem uma sensibilidade semelhante à nossa. Isso é uma declaração, mas isso não resolve a subjetivação necessária para que nós possamos viver numa certa harmonia com os demais seres viventes e com os elementos que constroem a nossa vida. O que é importante é que nós reformulemos nas normas jurídicas as nossas relações para que essas relações se sustentem em bases de cocriação, de retroalimentação. Enquanto eu ajo na minha produção, na minha existência, ao mesmo tempo eu estou agindo para florescer e a reprodução da natureza. E o que eu falo aqui, por exemplo, tem exemplos clássicos na realidade pré-colonial ou pré-racionalidade colonial, por exemplo, na Amazônia. Né? Muitas pessoas falam, a Amazônia é um ambiente intocável, intocado, devemos preservá-lo porque ela não foi tocada pelos seres humanos, ela é selvagem. Né? Errado. Isso mostra uma completa ignorância sobre a formação do ecossistema amazônico. Bom, eu tenho aqui um colega do Pará, sabe muito bem, que o modo de proliferar os castanhais inclusive com os replantios das castanhas pelos indígenas. Os indígenas, nas suas mobilizações, né, foram muito responsáveis pela disseminação da flora amazônica e a conservação dessa floresta. Então, é importante que a gente entenda que é possível pensar para além da nossa cultura e pensar um modo de produção que seja um modo de produção que não seja destrutivo, mas que seja, na verdade, produtivo, que nós façamos a natureza a partir da nossa vida e das nossas formas de produção. E para isso é muito importante que nós saiamos das ideias monoculturais. Né? A monocultura que escravizou as nossas sociedades colonizadas, tanto as pessoas, quanto a nossa natureza intrínseca, quanto extrínseca, as monoculturas que eu vou chamar de maneira geral, até porque meu tempo já está acabando, imagino, como monoculturas liberais, as monoculturas agrícolas, as monoculturas de gênero, as monoculturas de pensamento, de valores, de meio monetário, etc. Essas monoculturas precisam ser superadas para a gente construir essa subjetividade na natureza. E precisamos construir, né, uma ética e valores de uma sociedade ecológica. Devemos lembrar que todo o nosso direito hoje, né, direito privado, mesmo direito internacional, vem de um processo iluminista de construção de ética liberal, individualista e privatista. Só assim se consegue entender, e que qualquer pessoa consiga entender o meu direito, como naquela ilustração está ali, que eu passei para vocês logo no início. Essa ética é uma ética que precisa ser reformada, transformada, né, modificada para uma ética ecológica, uma ética
de horizontalidade das relações e reconhecimento dos demais seres como seres que têm direitos de estar neste globo tanto quanto nós. E para isso, nossa conduta tem que ser ajustada a esse direito, e não o contrário. Pode passar para eu poder já finalizar? Então, em resumo do que eu estou dizendo, eu proponho uma dialética jurídica de transformação social. Em primeiro lugar, né, dar direitos à natureza significa lutar contra o ecocídio e o genocídio que estamos vivendo e de maneira muito mais aguda, né, nesses últimos anos. E dar voz a sujeitos como uma resultante de uma ética política e social. De política social, uma ética e política social. Ou seja, dizer que a natureza tem direitos e dizer que o rio, né, tem direito, representar esse direito do rio, significa, na verdade, muito mais do que postular em juízo. Significa procurar, via o caminho jurídico, reconstruir uma ética de convivência, uma ética de espiritualidade, uma ética de horizontalidade nas nossas relações, de limitar nossas atitudes para que sejam respeitados os limites planetários e que todos possam ter direito de existência aqui na Terra. A norma que reconhece a natureza como sujeito não é simplesmente a norma que diz a natureza tem direito, como nos provou a Constituição do Equador e da Bolívia, muito bonita, mas com pouca efetividade. A norma que reconhece a natureza como sujeito é aquela que liberta os sujeitos humanos e os sujeitos humanos-natureza, da opressão. Ou seja, nós, humanos naturalizados, e a natureza, por nós percebida, humanizada, ou seja, trazidas para a nossa percepção, para o nosso mundo jurídico, precisa ser libertado da opressão com a construção de caminhos jurídicos que atinjam especificamente essas questões sociais e as questões de justiça que nós estamos enfrentando hoje de maneira mais aguda. No último slide. E é isso que eu queria trazer para vocês. Essas duas ilustrações mostram que a natureza destruída é a nossa humanidade destruída. Destruir a natureza é destruir o que há de humano dentro de nós. E só é humanizado aquele que entende a natureza como parte de nós. Então, eu acho que essas duas fotos mostram aquilo que nós refutamos e aquilo que nós queremos construir como os direitos da natureza, que é uma natureza que seja presente em nossas vidas, dando uma naturalização ao ser humano, que ele perceba o quanto ele é dependente dessa natureza e que, por isso, suas atitudes têm que ser relativizadas, têm que ser medidas pela medida da natureza e não da nossa ganância. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane, pela tua fala, sempre tão atenta às necessidades da mudança, bem propositiva, trazendo para a gente aqui alguns horizontes e lineamentos que são necessários, né, para avançarmos nessa matéria dos sujeitos de direito, para além do jurídico tradicional, para um novo horizonte. Então, só para lembrar mais uma vez, quem está participando aqui conosco pode enviar suas perguntas aí pelo chat para a gente poder participar, tá bom? E no final vamos colocar essas falas aqui, né, no nosso grupo para respostas, tá bom? Então, Laís, fica à vontade agora para apresentar a professora Tatiana e a gente ter a última fala da noite. Vamos, então, primeiro, nacional pela Pontifícia Católica, a PUC de Minas, coordenadora do Laís, por causa do picotar, não sei se foi comum a todos, mas tivemos alguma dificuldade de reconhecer a sua fala.
Eu agradeço, então, a professora Tatiana por estar conosco. Ela é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, também participa da ONU do Harmony. É que eu repita, Lilian? Ah, sim. Se você tiver com a conexão agora um pouquinho mais estável, eu agradeço. E aí a gente passa para a Tatiana. Eu vou repetir, então, pelo menos a apresentação da professora Tatiana Ribeiro, que é doutora em Direito Internacional pela PUC de Minas. Atualmente, ela é integrante da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, o GEPSA, e professora adjunta da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Eu passo, então, a palavra para a professora Tatiana Ribeiro. Deu para ouvir agora? Bom, boa noite já a todas e todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da professora Lilian, convite gentil, né, e que eu atendo com o maior prazer, pela admiração também que eu tenho pelo trabalho da professora Lilian. Agradeço a hospitalidade da equipe organizadora, a Laís, Cláudio, Caio. Agradeço também e parabenizo a iniciativa do Empoderálise e do NELB, né, por essa organização de um evento para debates tão importantes, tão urgentes como o que está sendo feito nessa noite. Eu também cumprimento a doutora Marisa, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer hoje, e a Cristiane Derani, que também é uma querida amiga, assim como a Lilian, que participam da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, com quem a gente compartilha aí também uma luta, né? Uma luta que é constitucional, acadêmica e política pela democratização do constitucionalismo latino-americano. Bom, eu, como tinha já imaginado que ficaria por último aqui na fala, pelo cartaz que foi divulgado, fiquei pensando muito que tipo de contribuição eu poderia oferecer depois de ter ouvido pessoas tão experientes, né? Então, eu fiquei aí preocupada de não preparar nada que pudesse ser absorvido pelas falas anteriores. Então, eu vou fazer aqui algumas adaptações, obviamente, né, para não ficar repetitivo, e eu vou retomar uma questão que eu acho bastante importante para a gente refletir sobre esse tema, que é a natureza, sujeito de direitos, como a Cristiane chamou a atenção, né? Como uma indagação. Natureza, sujeito de direitos. E para a gente poder avançar na tentativa de produzir uma resposta a essa pergunta, lembrando que o conhecimento ele é sempre provisório, a gente vai construindo amarrações, construindo novas perspectivas e elas vão também se transformando. Elas vão se transformando na medida em que a gente vai estabelecendo novos diálogos, na medida em que a gente vai conhecendo novas experiências e que a gente vai sendo atravessado por outros saberes. Então, provisoriamente, a partir de que ponto que eu posso tentar contribuir para a gente construir uma resposta a essa pergunta da natureza sujeito de direitos, né? Se sim ou se não. Eu quero retomar aqui uma questão contextual mesmo, o contexto dessa discussão. E para que a gente possa fazer uma conexão, eu tenho visto aí algumas perguntas no chat, alguns pedidos de indicação de textos, de referência sobre essa discussão, né? E aqui eu vou fazer uma primeira sugestão de leitura que contextualiza muito bem esse debate, né? É um texto da professora Raquel Irigoyen Fajardo, que chama Horizonte do Constitucionalismo Pluralista. Ela trata desse tema, eu não sei exatamente se esse é o título do artigo dela, mas ao longo que depois da minha fala eu posso tentar localizar e compartilhar no chat o título exatamente como é do texto. Mas a professora Raquel Irigoyen trabalha com a noção de um horizonte do constitucionalismo pluralista. E por que eu retomo essa questão? Porque a forma como nós temos colocado o papel da natureza enquanto um sujeito de direitos é como se isso estivesse em questão e isso estivesse em uma situação de definição
para o sim ou para o não, o que é já uma perspectiva bastante moderna e bastante binária, né? De que as coisas elas são assim, ou sim ou não. E o que a gente tem aprendido com o novo constitucionalismo democrático latino-americano é sobre a complexidade das coisas, a complexidade das relações, a complexidade inclusive do direito. E por que eu trago a Raquel Irigoyen no texto em que ela trabalha com o horizonte do constitucionalismo pluralista? Porque essa discussão sobre a natureza como sujeito de direitos, ela precisa ser situada num contexto de debate hoje sobre o constitucionalismo, que já não é mais o constitucionalismo liberal do século XIX e já não é mais também o liberalismo, o constitucionalismo social do século XX. E a esse novo constitucionalismo, que ela chama de constitucionalismo pluralista, né? E essa ideia do horizonte, eu sou muito simpática a essa ideia do horizonte, porque o que a gente está debatendo aqui já é parte desse horizonte. É o horizonte de ruptura com perspectivas conservadoras, tradicionais, do constitucionalismo moderno, seja ele liberal ou social, que é o do constitucionalismo pluralista. E por que eu acho relevante essa contextualização? Porque isso que nós estamos discutindo, se a natureza é sujeito de direitos, é uma discussão que só diz respeito à tradição do constitucionalismo que antecede ao constitucionalismo pluralista, que é o liberal e o social. Porque o que o constitucionalismo pluralista nos revela é que a natureza é sujeito de direitos em outros direitos, vamos dizer assim. Porque o pluralismo jurídico, que é introduzido nesse novo horizonte, ele nos faz dialogar com outras formas de construir o próprio direito. E é exatamente no atual estágio do constitucionalismo latino-americano que nós estamos, que ela chama, né, do ciclo do constitucionalismo plurinacional, que nós agora não temos mais um direito do Estado, mas nós temos a convivência entre vários direitos que compõem um Estado que é plurinacional. E esse contexto é importante ser resgatado porque ele desoculta o que estava encoberto há tanto tempo, né? Há 500 anos estava encoberto. Então, é muito importante a gente sempre voltar, e talvez isso aqui também seja, né, uma tendência Foucaultiana da ideia de buscar sempre aí uma perspectiva da história das apostas políticas que resultam nos atuais posicionamentos de poder e de saber, né? Que me faz tentar resgatar por que nós estamos discutindo se a natureza é ou não sujeito de direitos. Quando o constitucionalismo plurinacional traz para dentro do Estado ou para a estrutura do Estado a existência de vários ordenamentos jurídicos, várias formas de produzir o direito, vários regimes de propriedade, vários regimes de família, vários regimes econômicos, né, que não apenas o modelo de economia capitalista. Isso faz com que a gente tenha contato com outras formas de produzir o direito. Então, a natureza é sujeito de direitos em outros direitos. E é por isso que nós tomamos contato com essa dúvida, com esse questionamento. Porque no horizonte do constitucionalismo pluralista, nós tivemos contato com aquelas outras formas de produzir o direito que estiveram, desde então, encobertas, né? E que o Henrique Dussel trata muito bem disso quando retrata a modernidade como uma invenção europeia e a própria Europa como uma invenção junto com a modernidade, né? E ele trabalha no livro 1492, O Encobrimento do Outro, o fato histórico de que essas outras culturas, esses outros ordenamentos jurídicos e essas outras formas de relação com a natureza, o que a gente tem chamado de cosmovisão, elas sempre estiveram aí. Nós é que não tínhamos contato com essas outras formas de produção do direito. O que o horizonte do constitucionalismo pluralista permite é que a gente tenha contato, mas nós continuamos tentando adaptar aquilo que
nós tivemos contato por meio de um diálogo intercultural, né, a nossa forma de produzir o direito. Então, eu pretendo, né, mais adiante, retomar essa questão, mas o meu contato mais direto com uma luta pelo reconhecimento de direitos da natureza é em relação à bacia do Rio Doce, que foi contaminada, foi destruída pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, e que agora, em 5 de novembro de 2020, completa 5 anos esse desastre, né? E que, por falta de uma perspectiva de que os danos causados ao meio ambiente, eles não são danos aos seres humanos, e na medida em que eles não afetam diretamente os seres humanos, está tudo resolvido, né? Esse é o meu campo de disputa política, acadêmica e constitucional no atual momento. E isso me fez ter contato, né, com a forma como os indígenas Krenak, por exemplo, lidam com a questão da natureza, né? Como o Uatu, como eles chamam o Rio Doce, tem uma relação com eles de ancestralidade, de espiritualidade, de vida, que tem um valor intrínseco, né, e que não está longe da gente, não é um povo, né, uma nacionalidade indígena andina distante de nós, e não é uma forma de ver a natureza diferente daquilo que tem sido propugnado nesse horizonte do constitucionalismo pluralista. Bom, eu acho que é importante a gente retomar esse debate no sentido de que discutir se a natureza é ou não sujeito de direitos é uma pergunta que só tem cabimento dentro da nossa perspectiva monista de direito, dentro da nossa perspectiva de um único modelo de direito em um Estado ainda marcado pelo monismo jurídico. Dentro de uma perspectiva pluralista, né, no horizonte do constitucionalismo pluralista, a natureza, para determinados povos, é já sujeito de direito e já era, independentemente do nosso reconhecimento. Não é a Constituição quem vai atribuir à natureza a personalidade de direito em outra referência de ordenamento jurídico, como é para uma comunidade andina ou como um povo indígena brasileiro. Os povos indígenas brasileiros e os povos originários andinos, né, que lutaram e conseguiram levar a sua forma de ver o mundo para as respectivas constituições, especialmente, né, falando aqui da Bolívia e do Equador, eles já exercem a proteção da natureza como um sujeito, muitos deles já exercem esse tipo de proteção, essa tutela da natureza como um sujeito, porque eles não se regem pelo nosso modelo de direito. Bom, pensando que é muito importante a gente ter isso no nosso horizonte, né, de que para que direito a gente está falando e por que a gente está questionando se a natureza é ou não é sujeito de direitos, num horizonte pluralista, essa pergunta não cabe. E aí eu quero, né, retomar aqui a questão da Constituição do Equador, que é a primeira Constituição que traz o reconhecimento da personalidade de direito à natureza no seu texto, né? No artigo 72, ela diz o seguinte, que a natureza tem direito à restauração. Então, assim como as pessoas que sofrem danos, a natureza, quando sofre dano, ela também tem direito à restauração. Não porque isso afeta o ser humano, mas porque ela tem valor intrínseco, né? E aqui, as problematizações que foram trazidas para o nosso debate racional com relação ao valor intrínseco da natureza, eu vou deixar para o final. Mas eu quero destacar esse artigo 72, porque quando diz, esta restauração será independente da obrigação que tem o Estado e as pessoas naturais ou jurídicas de indenizar os indivíduos e coletivos que dependam dos sistemas naturais afetados, o que ela está dizendo é, se uma pessoa sofre dano, ela tem direito à reparação. Se uma coletividade sofre dano, ela tem direito à reparação. Se a natureza sofre dano, ela tem direito à reparação, porque é vida, né? E esse contexto, esse horizonte do constitucionalismo pluralista,
ele também é atravessado pelo chamado giro biocêntrico, que é uma perspectiva muito próxima da forma como outros povos lidam nessa relação com a natureza. Esse dispositivo da Constituição Equatoriana, ele pode e vem sofrendo várias críticas pela dificuldade de transformar esse comando constitucional em uma proteção efetiva da natureza. Acontece que nós somos seres, nós somos linguagem e somos processuais. O fato da Constituição do Equador trazer para o seu texto esse reconhecimento me parece um salto muito grande. E se a gente pensar, né, que isso tem 12 anos, nós estamos falando da Constituição de 2008, né, nós estamos falando de 12 anos, em termos interpretativos, há uma grande frustração em relação aos desdobramentos legais no Equador com relação aos avanços trazidos pela Constituição de 2008. No entanto, né, e aí eu vou trazer aqui o Don Quixote, a gente sabe que se os cães ladram é porque estamos avançando. Então, é importante esse reconhecimento constitucional, porque ele coloca na agenda política, ele coloca na agenda econômica, ele coloca na agenda cultural um debate que, inclusive, nos fez participar dessa live hoje para discutir se a natureza tem ou não tem direitos, mesmo não estando na nossa Constituição o reconhecimento expresso dos direitos da natureza. Então, isso que foi introduzido pela Constituição do Equador e depois por uma lei infraconstitucional na Bolívia e por tantas decisões importantes da Colômbia e todas que foram citadas na primeira apresentação dessa noite, né? Isso é processual. E isso significa que esse tema já está na nossa agenda, né? Então, ele já está no nosso horizonte. E é por isso que é tão importante o que aconteceu na Constituição do Equador. Caminhando já para o final aqui, porque o meu tempo também já está se esgotando, eu queria destacar o segundo parágrafo do artigo 72 da Constituição do Equador, que diz o seguinte: nos casos de impacto ambiental grave ou permanente, incluídos os ocasionados pela exploração dos recursos naturais não renováveis, o Estado estabelecerá os mecanismos mais eficazes para alcançar a restauração e adotará as medidas adequadas para eliminar ou mitigar as consequências ambientais nocivas. Eu gostaria muito que a gente tivesse um comando constitucional como esse, para que a gente pudesse buscar judicialmente afastar a fundação que foi criada para gerir os programas de reparação do Rio Doce, que é uma fundação que pertence às empresas criminosas. É uma fundação, a Fundação Renova, criada pelas empresas donas da barragem rompida, a Vale, a Samarco e a BHP Billiton, que tem o controle da fundação, que faz a gestão da recuperação ambiental dos danos que elas causaram, né? Então, quem dera nós tivéssemos um comando constitucional que atribuísse ao Estado esse dever em casos de impacto ambiental grave. Porque o nosso grande desafio, né, é afastar a criminosa do local do crime e da gestão do próprio crime, da gestão da própria reparação que elas têm que cumprir. É claro que essa reparação, ela não pode ser a reparação devida, porque nós estamos falando, né, de polos opostos numa disputa em que, um lado a gente tem quem tem o dever de reparar, que quer reparar com o menor custo. Do outro lado, quem tem o direito à reparação, que quer a reparação integral, né? E que, nesse caso, são tanto as pessoas atingidas, as coletividades atingidas, que são agricultores, povos ribeirinhos, povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, né? Todas essas coletividades afetadas têm o direito à reparação coletiva. Os sujeitos, os indivíduos têm o direito à reparação individual. E a natureza, por que não ter o direito de reparação se foi causado um dano a ela? Agora, em relação à nossa Constituição, né, a gente tem o artigo 225, que trata do direito ambiental, que não são direitos da natureza, mas são direitos do ser humano a uma natureza ecologicamente equilibrada, são coisas completamente diferentes.
Mas eu destaco aqui o fato de que o nosso artigo 225, quando diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a nossa Constituição não diz que são todos os humanos que têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E considerando esse horizonte do constitucionalismo pluralista, a gente pode ter no nosso horizonte uma interpretação constitucionalmente adequada do artigo 225, que caminhe para o reconhecimento de que o todos do artigo 225 não são só todos os humanos, né? Mas são todos os seres vivos, humanos e não humanos, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, enquanto ao poder público, à coletividade, dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Bom, o que a gente tem em termos de decisões, né, que podem interessar a esse caso particular do Rio Doce, em março de 2020, nós tivemos uma decisão do STJ que me parece bem importante para esse caso, em que o STJ considerou que se a ré, né, considerando aqui a poluição ambiental, se a ré pratica o crime de poluição qualificada e não toma providências para reparar o dano, entende-se que continua praticando ato ilícito em virtude da sua omissão, devendo, portanto, ser considerado que trata de crime permanente. E o que eu acho que a gente precisa começar a discutir é sobre a responsabilização por crimes permanentes, porque se não há a restauração dos ciclos vitais do meio ambiente vítima de poluição grave, né, a gente já tem jurisprudência para considerar que não apenas se trata de um crime, mas enquanto não houver a devida reparação, se trata de um crime permanente. Para a gente afastar qualquer possibilidade de alegação de prescrição do crime ambiental, para que as criminosas continuem impunes, como é o que vem acontecendo no caso brasileiro. Então, o que eu gostaria aqui de concluir é que esses desafios que são colocados para essa pergunta, se a natureza é ou não sujeito de direitos, sobre a falta de previsão jurídica ou a insuficiência normativa para isso, não me parece um obstáculo, né? A gente, no caso da Constituição brasileira, pode dar uma interpretação mais adequada ao nosso dispositivo que trata da questão ambiental, e a regulamentação a esse dispositivo para que ele se torne efetivo não é uma questão jurídica, é uma questão política, é uma questão de luta, é uma questão de conquista. Nós não vamos receber instrumentos normativos e os instrumentos normativos vão garantir os direitos da natureza, né? Os direitos da natureza precisam fazer parte aí de um processo de luta por direitos. A crítica que se faz, né, ao considerar que a natureza, tendo valores intrínsecos, colocaria os seres humanos no mesmo patamar de seres vivos que não têm tanto valor como o ser humano, é uma coisa também que não me parece um argumento que deva ser levado em consideração, no sentido de que, quando a gente fala do valor intrínseco da natureza, isso faz parte de um ciclo vital, que existe uma cadeia alimentar e a cultura deve ser levada em consideração, né? Há uma complexidade muito maior do que simplesmente dizer que, ao reconhecer os direitos da natureza, nós estamos comparando um ser humano com uma mosca, né? Não se trata disso, isso é uma simplificação absurda da discussão sobre os direitos da natureza. E, por fim, né, na primeira fala, a questão da natureza não poder ter direitos se ela não tem obrigações, a gente teria, então, que desconsiderar os direitos das crianças, por exemplo, que não têm obrigações, né? E não é isso o que de fato acontece, porque a gente vai atribuindo a proteção na medida da necessidade e na medida do que representa cada uma dessas pessoas de direito dentro da nossa sociedade, dentro das nossas relações subjetivas, culturais, políticas, jurídicas e econômicas. Com isso eu encerro e agradeço a oportunidade de participar desse debate. Nós é que agradecemos, Tatiana, pela sua consideração, sempre muito provocativa, sempre muito interessante, de nos trazer uma vertente, né, de construção do direito que não é a que nós estamos habituados, não é a que a gente aprende vulgarmente nas universidades, que não é
o paradigma, né, que nos antecede até mesmo a própria institucionalidade desse mesmo direito. E aí, agora eu vou trazer aqui também, antes da gente ler as perguntas que estão no chat, né, uma pergunta que eu queria passar aqui às 3 professoras. Né? Nós vimos aqui cada uma tratando do tema, sobre olhares diferentes, e nessa perspectiva a gente sempre fica pensando assim, que passos, né, o direito precisaria dar. Aí a Tatiana trouxe aqui um direito plural, a Cristiane trouxe um direito relacional, um direito que tenha uma possibilidade, né, de uma dialética diferenciada. A Marisa trouxe para nós aqui o avanço numa direção de um direito que contemple, né, esse sujeito que nós estamos tratando aqui juridicamente, dentro de um cenário tradicional. E aí eu coloco para vocês o seguinte, nós temos um cenário que é um cenário de desenhos constitucionais, né, que avançam na direção de trazer o ambiente para o espaço jurídico, com mais ou com menos garantias, mas, enfim, trazendo esse debate para dentro do direito, ainda para o nosso entender, né, numa perspectiva de um ser que ainda não é bem o dever ser, né, que ainda não é aquele ideal, né, que nós pretendemos de produção do direito e tudo mais. Então, dentro do olhar de vocês, assim, o que marcaria, né, já de uma maneira mais concreta, esse olhar de um direito plural, sim, como a Tatiana representou, mas também uma direção em que um desenho seja aplicável nesse processo, né? Porque ainda não abandonamos essas formas jurídicas tradicionais e, infelizmente, nós temos que lidar com elas, com a elasticidade que elas possam ter, com a interpretação que lhes dê mais espaço, né? E que permita que a gente avance na direção de um relacional. Eu gosto muito daquela presença, né, que a gente fala da mãe terra, que traz essa coisa que a Cristiane falou da relação, né, de uma família, de um lugar que é nosso, né, que é uma casa comum. Então, acho que essa coisa de remeter a um espaço, a um ambiente, a um lugar de relações é muito bom realmente nesse processo. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que esse avanço aí exigiria tanto do direito que eu não sei até onde ele está pronto para isso. Né? Então, eu queria jogar isso aí um pouquinho para vocês, né? De acender um pouco mais essa fogueira, né? Esse sujeito, né? Quem são os sujeitos? Que sujeitos são esses? Nós falamos aqui em reparação, Tatiana falou em reparação, e eu fico me perguntando bem assim, gente, a gente não reparou sequer humanamente falando aqueles que foram tão espoliados ao longo da história e que ainda são, né? Então, falar em reparação da natureza já está tão mais longe do que a gente, como humanidade, caminhou, né? A gente não se repara nem a nossa própria humanidade, que dirá, né, esse outro horizonte. Então, a gente ainda está muito preso nesse antropocentrismo e tudo que envolve nesse processo. Enfim, deixa eu parar de falar e vocês falarem. Não sei que ordem vocês vão querer estabelecer, se é da própria fala durante a palestra, talvez seja melhor, né, para não embaralhar aqui demais o horizonte. Não sei se Marisa poderia começar. Eu posso começar. Eu estava aqui a ouvir a professora e lembrei-me das palavras do professor Araújo, que muitas vezes o professor Fernando Araújo, que muitas vezes me interrompe nas minhas palestras sobre direito animal, porque eu sou muito positivista, portanto eu entendo que o legislador ainda não quis atribuir personalidade jurídica, no meu caso concreto, do meu tema, aos animais, com a Lei 8 de 2017, e que reconheceu o terceiro género. E isto é mais ou menos consentâneo entre a doutrina portuguesa. E o professor Fernando Araújo, arrojado, sempre provocatório também, me diz porque é que a doutora Marisa olha para a Lei 8 de 2017 como um ponto de chegada. Eu olho como um ponto de partida. Nós podemos encontrar uma série de sinais em como o direito já reconheceu a personalidade jurídica aos animais sem estar lá escrito. E o papel dos tribunais na densificação destes novos conceitos é fundamental.
quem vai realmente construir e vai realmente densificar e ajudar a consolidar, até mesmo a nível social, toda esta revolução rápida que está a acontecer no direito, eu acredito que vão ser os tribunais. Estamos a falar dos tribunais, das diferentes instâncias e até dos tribunais constitucionais, porque de facto o direito vive um ritmo mais lento do que da própria sociedade e da ciência. E nós não podemos estar à espera de novos diplomas legais e de novas revisões constitucionais para que o direito avance. Eu acho que os tribunais, mesmo nos países de tradição civilista e não de common law, vão passar a ter um papel muito preponderante e o papel da jurisprudência vai crescer bastante enquanto fonte de direito. Obrigada, Marisa. Cristiane, fica à vontade agora para... Concordo plenamente, Lilian, que nós precisamos atuar por isso. Eu acho que vai bem o encontro da fala da Tatiana. E o que eu tenho construído, e dentro daquela fala que foi muito curta, mas está ali presente, é uma hermenêutica, né? A partir da hermenêutica, acho que a Tatiana já colocou isso com uma construção que ela faz do 225, e eu acho que mostra isso, mostra uma liberdade. Por exemplo, eu não teria feito essa proposta, mas eu acho que ela é válida, porque o que é importante é a gente trabalhar os textos existentes, assim, um ponto de partida, a partir daí construir uma hermenêutica ecológica para a reconstrução de relacionamentos. Então, já que foi citado aqui, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos, quem são todos, mas o que é meio ambiente ecologicamente equilibrado? Só há equilíbrio, e o que é meio ambiente? Né? Em primeiro lugar, meio ambiente pode ser visto como objeto, como aquele sujeito, aquele conjunto de sujeitos que estão junto conosco e que nos provê para o nosso sustento material, físico e para a nossa espiritualidade. Então, quando nós falamos ecologicamente equilibrado, é muito mais do que manter o ciclo biogeoquímico daquele bioma, mas é construir uma percepção social da sua importância. Eu vou dar um exemplo. Né? Recentemente fiz uma palestra para uma rádio de Curitiba a respeito do desmatamento da Amazônia. E o que eu disse a eles assim, o desmatamento da Amazônia está na sua torneira, porque Curitiba está com a maior seca jamais vista, e está com racionamento de água monstruoso. Isso está acontecendo porque você tirou todo o fluxo de umidade que vem da Amazônia. Olhem o globo terrestre, olha a latitude onde nós encontramos aqui o cinturão do Trópico de Capricórnio, é uma zona árida a semiárida. O Brasil, nesse local, não quero dizer era, o grande celeiro do mundo ali. Né? Tem subido agora. Por que tem subido? Por conta da escassez de chuva daqui. E aí vai desmatando, a seca vai aumentando. Então, assim, a Amazônia é você. É você que não consegue tomar banho, é você que não consegue cozinhar, você é essa natureza. O seu ambiente na cidade de Curitiba está completamente desequilibrado por causa do desmatamento da Amazônia. Então, quando você consegue colocar isso no hermenêutico, por exemplo, você dá legitimidade de agir de uma associação de defesa do meio ambiente de Curitiba. Entendeu? Ou, enfim, vamos construindo formas de compreensão da relação como uma relação necessária, horizontal e que deve levar à reformulação dos nossos comportamentos produtivos. Eu trabalho sempre com a questão produtiva, né? A fim de que seja realmente reconhecido esses direitos da natureza. Porque eu acho assim, a natureza ela não tem direito, nós atribuímos a ela esse direito, porque nós compreendemos o direito dessa nossa forma ocidental, né? Que outorga direitos a um ao outro. Na verdade, nós temos que entender que há um subjacente direito àquele que ganha vida nessa terra de existir. E há um subjacente direito àqueles que usufruem dos elementos da natureza, então o rio, o ar, de usufruí-lo de maneira limpa.
saudável para todos, para os animais humanos e os animais não humanos, para as plantas, etc. Então, o reconhecimento dessa interconexão, eu penso, é o fundamento material dessa ética e dessa hermenêutica. E isso se aplica tanto para as normas ecológicas, assim, ambientais, para elas se tornarem ecológicas e daí construir esse direito, essa subjetividade da natureza, esse direito da natureza, mas também para os direitos humanos, né? Que eu acho que é muito importante nesse aspecto que eu falei, que é a dar uma naturalidade ao ser humano. Não há direito à vida, estava até aqui respondendo uma questão no chat, não há direito à vida humana se não houver direito à vida dos não humanos, se não houver direito à existência de um rio saudável, de um círculo. Então, assim, não há direito humano sem direito ambiental ou sem direito da natureza. Não há existência humana sem existência de um ciclo vital. Não falamos de mosca, mas falamos de abelhas, né? As abelhas mostram o caminho que nós estamos na sexta extinção. Eu não quero me alongar aqui, mas o fato é que, sim, nós estamos num processo de extinção. Esse não é uma questão de destruição, é extinção. Nós estamos num problema de risco ambiental, nós estamos num colapso planetário. Há uma mudança, a gente que trabalha com questão ambiental há 30 anos, infelizmente, a gente pensava que isso era um problema para os nossos netos. Eu jamais imaginei que aquilo que há 30, 40 anos a gente dizia que era um problema para os nossos netos, eu iria vivenciar, que é um processo de colapso total. Então, não temos que ficar pensando em novas normas. É ótimo quando elas vêm, porque elas dão mais elementos, como disse a Tatiana, como disse até a professora Marisa. Então, mas a gente tem que agir com aquilo que nós temos. E nós temos já valores éticos e premência, né, material para podermos agir. Agora, agir no judiciário, mas agir nas políticas públicas, agir no ativismo, porque, bom, eu falo pelo Brasil, nós temos minguando, né, nosso poder de leitear no judiciário. Né? Tatiana? Era para ser só uma pergunta, né, Lília? Mas depois da fala da Marisa, da Cristiane de novo, já tem 10 mil anotações aqui. Muito boas essas provocações, eu concordo muito com o que vocês duas, né, trouxeram aí nessa segunda fala também. E eu queria, né, destacar aqui, então, como reflexão com relação ao que foi colocado, é que não são os juristas que vão resolver os problemas ambientais. E não há possibilidade da gente regular ou proteger a natureza sem conversar com outros saberes, que são os saberes nos territórios, os saberes que são produzidos pelos povos nos territórios, né? Então, não é no gabinete da universidade, não é numa sala do parlamento que vai produzir leis, não é na sala de um estudante de pós-graduação que vai escrever um artigo que nós vamos encontrar a forma, né, de avançar em termos de proteção da natureza. E aí eu queria responder aqui a pergunta do Rodolfo, que apareceu no chat. O Rodolfo me dirigiu uma pergunta que foi a seguinte: na prática, qual seria a diferença entre considerar a natureza como sujeito passivo e bem jurídico tutelado ao passar a considerá-la como sujeito de direitos? Para fins de preservação, não daria o mesmo? Rodolfo, a ideia da natureza como titular de direitos é de que ela tem o direito a existir, o direito a viver e preservar os seus ciclos vitais. Atribuir direitos à natureza significa que, se o seu ciclo vital foi comprometido, se houve dano no seu ciclo vital, é preciso reparar o dano para reconstituir a possibilidade de se restaurar esse ciclo vital. Da mesma forma, quando se trata de um dano produzido sobre uma pessoa física, por exemplo, né, a forma de reparação é direcionada para que aquilo que foi, o dano que foi produzido, seja superado. Né? A reparação e a reparação integral, ela requer não só a restituição, mas a reabilitação, a satisfação, não repetição. Tem uma série de elementos que constituem a reparação integral. Então, se a gente atribui direitos à natureza e reconhece que a recuperação do Rio Doce não é por causa da contaminação da água só,
para o uso humano, mas é porque o Rio Doce tem direito a recuperar o seu ciclo vital, significa que não basta um parecer de um geólogo ou de um sanitarista que diz que o rejeito que está lá na calha do rio não é tóxico. É preciso que, se aquele rejeito não era daquele lugar, a empresa tire o rejeito dali e devolva para de onde ele veio. Porque o que tem acontecido no caso do Rio Doce, por exemplo, é que as empresas têm produzido e contratado, né, laudos técnicos, e aí para isso ela mobiliza a ciência para dizer, não tem dano mais ao ser humano, não há toxicidade no rejeito. Mas isso não significa que o ciclo de vida que era produzido naquele lugar seja possível de ser reconstituído, enquanto o rejeito não for retirado dali, né? Enquanto as condições... E é claro que nem sempre uma reparação significa fazer a coisa voltar ao estado anterior, né? Mas é preciso criar as condições para que seja restituída a possibilidade de recuperação daquele ciclo de vida. E os reflexos disso são imensos, né? Inclusive sobre as pessoas que estão sendo contaminadas. E eu gostei muito da frase da Cristiane, né, que diz, olha, a Amazônia é você, né? E as pessoas não se dão conta que a contaminação do Rio Doce está na mesa delas. Porque o gado bebe o leite, o gado que produz o leite que você bebe água contaminada. E essa contaminação pode ser transferida aí para os produtos que você está consumindo, né? Os produtos que você nem sabe que o leite vem dessa região, você está consumindo, né? Os produtos, os alimentos que são produzidos nessa região, que têm a absorção dos metais pesados e que são tóxicos, estão indo para a sua mesa. Sem contar a questão da água. Falta água em Curitiba, falta água em Ouro Preto, só não falta água para Vale e para Samarco, para escoar a produção de minério. Então, é claro que a gente precisa enfrentar essa questão, né? Outra coisa que a Cristiane falou é que a natureza não tem direito, que nós é que atribuímos direito à natureza. E eu concordo inteiramente com isso. Inclusive pelo fato de que nós também não temos direito. Os nossos direitos não são naturais. Os nossos direitos são atribuídos por nós mesmos culturalmente para viabilizar a nossa vida em sociedade. Então, se o fato de termos nos atribuído direitos é uma questão relacional, como foi colocado pela Cristiane, porque nós precisamos nos relacionar enquanto sociedade, né? Então, nós precisamos reconhecer que, na medida em que nós nos relacionamos também com esse sujeito natureza, a gente precisa também pensar em como a natureza é titular de direitos, assim como nós, né? Então, faz muita diferença a natureza ter direito reconhecido e, por isso, as violações a ela terem um processo de reparação independente da reparação, que é o reflexo da natureza sobre os seres humanos que utilizam daquela natureza que é tratada como recurso por essas empresas que causam esse tipo de degradação, né? Então, não se trata apenas de recuperar recursos, se trata de recuperar ciclo vital. Então, a gente vai tentar fazer aqui uma rápida rodada aqui sobre as perguntas que foram para o chat, porque senão a gente já está no avançado da hora. Laís, se você puder fazer a leitura rápida aqui, eu vou deixar assim, um tempinho bem curto, bem objetivo para todas responderem, porque senão a gente já fica com um horário muito avançado. Aqui em Portugal já vão para quase 11 horas da noite, a gente fica um bocadinho cansado, com vontade de descansar. Pronto, então eu vou começar pela ordem de chegada, né? A primeira foi a do Samir, e o Samir faz um paralelo com a questão da religião. Ele diz assim, que o antropocentrismo é bíblico, e no livro de Gênesis se coloca que o humano deve se aproveitar de todas as outras formas de vida. Aí ele pergunta, a reaproximação da religião e Estado causa prejuízo no que já se avançou na proteção da natureza? Faz todas, Laís, passa todas agora em bloco. Agora vou fazer a da Jane Cleide. A do Rodolfo já foi respondida, né? Eu vi aqui no chat.
A Jane Cleide perguntou: sendo a natureza, de certa forma, de cunho jurídico coletivo e o conceito de meio ambiente projetado pelos seres humanos denotam um comprometimento e responsabilidade daqueles que subjugam o que é direito? Estes seres não humanos, sendo sujeitos de existência, devem também ser alocados na perspectiva dos princípios basilares constitucionais de proteção à vida? A outra pergunta foi respondida aqui no chat. Eu já me manifestei essa, então pode passar. Pronto, alguém quer então se posicionar sobre a pergunta da Jane Cleide, sobre a pergunta do Samir? Samir, 2 palavras, como é que é? Eu me recordo do comentário, mas não da pergunta. Mas tinha a ver com a aproximação da religião. Eu posso refazê-lo aqui por áudio, se vocês quiserem. Tudo bem, Samir. Não, é que eu fico preocupado com essa reaproximação que a gente tem observado da religião com o Estado e se isso pode causar prejuízo, atravancar a proteção ao meio ambiente que já vem avançando aí nos últimos, desde a Constituição de 1988 para cá. Se um antropocentrismo bíblico pode ser invocado novamente em nome do mercado, da matéria, do capital. Samir, pela sua pergunta, você já sabe a resposta, né? Já tem a sua perspectiva de resposta. Primeiro, nós construímos com muita dificuldade um Estado laico, e esse Estado laico ele permite justamente que as diferenças culturais e as diferentes religiosidades possam conviver em sociedade. A religiosidade pertence à sociedade, às nações, às culturas, e não ao Estado. Então, eu nem vou me alongar muito mais nisso, mas, de fato, sobretudo no momento em que nós pensamos uma aproximação de uma relação horizontalizada, aproveitando-nos de experiências que já são vivenciadas pela espiritualidade, pelas sociedades não ocidentais, um determinismo religioso apropriado pelo Estado, não pode nos trazer nada de positivo. Bom, eu vou aproveitar então para comentar, Samir, no mesmo sentido, né, da Cristiane, e dizer exatamente isso. O antropocentrismo, ele tem uma raiz judaico-cristã, a ideia de que o ser humano foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus e por isso com a ordem, né, de dominar todos os outros seres. Isso é realmente o resultado de uma cultura predominante sobre as outras culturas e que faz parte daquele contexto, né, que eu ressaltei na minha fala. E sobre a aproximação do Estado com a religião, você tem toda a razão de se preocupar. Acho mesmo que essa é uma questão que precisa ser enfrentada. E mais do que isso, né, se a religião se enveredou para o espaço da política, eu acho que está na hora da política se enveredar para o espaço da religião, né? Então, nós não podemos ser colonizados pela religião, mas a gente precisa levar os debates políticos para dentro das igrejas, sabe? Porque esse caminho me parece longo ainda aqui no Brasil, né? E se a gente ignorar a questão da espiritualidade que vem ocupando um espaço na política, nós vamos ampliar esse abismo entre todos os avanços jurídicos, culturais, históricos que nós tivemos e o que representa em termos de retrocesso essa religião cega que vem tomando espaço político no país. Então, eu acho que a gente não pode ignorar que essa junção de Estado e religião é um fato que nós estamos vivendo e a gente tem que enfrentar isso com mais seriedade, eu acho. Não subestimando o que a religião pode fazer em termos de retrocesso, né? Mas levando o debate político para esses espaços religiosos. Apenas para terminar, apesar de não ser a realidade que eu vivo, não é? Eu vivo em Portugal, não é um problema que de momento nos assole, mas assisto àquilo que se passa no Brasil com alguma preocupação e, de facto, a cultura judaico-cristã
trouxe-nos uma série de questões culturais e preconceitos que demorámos muitos séculos a combater, nomeadamente a subjugação da mulher pelo homem, que também tem raiz na cultura judaico-cristã. A mulher foi feita da costela do Adão, se bem nos lembramos, não é? Certamente que no campo da defesa dos interesses ou dos direitos da natureza também poderá trazer retrocessos, isso é inegável, porque de facto eu considero-me agnóstica ou mesmo ateia, mas no entanto eu tenho uma cultura judaico-cristã e dela não me consigo desfazer. Os meus valores são judaico-cristãos porque eu fui criada numa cultura e num país com valores judaico-cristãos. Mas posso dizer, por exemplo, que outras religiões não olham para a natureza como as religiões relacionadas com o cristianismo. O taoísmo diz-nos que nós somos parte do todo, que somos todos a mesma coisa. Os povos indígenas, quando lhes pergunta onde é que estão, se a nossa primeira impulso é apontar a mão para o nosso peito e dizer estou aqui, o povo indígena aponta a seu redor e diz eu estou ali. Portanto, a nossa percepção do mundo e, consequentemente, do direito também vai mudar de acordo com a nossa espiritualidade e com a nossa concepção transcendente do mundo. Portanto, sim, acho que pode olhar com alguma preocupação para aquilo que se está a passar no seu país de momento. Bom, então, creio que para finalizar esse momento tão agradável, né, tão crítico, cheio de interrogações, né, eu agradeço muito a Marisa, a Cristiane, a Tatiana, por essas falas tão ricas, tão cheias de provocações, tão cheias de respostas, tão cheias de indagações também, e a gente tem muito que construir ainda para um ambiente ecologicamente equilibrado, se nós preferirmos, com todas as considerações necessárias para provocar essa harmonia efetiva com a natureza, para tratar melhor a nossa casa comum, né? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa tarde e noite aqui, né, e que se insistiram até o final de ficar aqui bravamente, né, apesar do avançado da hora, para nós aqui que estamos em Portugal, que já vai bem tarde, eu agradeço. Deixo aqui os indicadores aqui para quem for pedir os certificados, está aí no chat a Drive para onde vocês podem buscar o certificado. Tem aí também o link para os formulários de presença, tudo isso. E deixo aqui meu agradecimento mesmo às professoras, à Laís, ao Caio, ao Cláudio, por todo esse tempo juntos aqui, pela atividade comum, tá bom? Um abraço a todos e assim encerramos essa live dessa noite. Deixo também as professoras, se quiserem fazer suas despedidas e deixar aqui os seus agradecimentos, fiquem à vontade. Muito obrigada pelo convite, estou sempre disponível para iniciativas desta natureza ou com outro tema que achem que eu também posso, no qual eu também posso ser útil. E foi um prazer, apesar de já ser bastante tarde em Portugal e de já estarmos um bocadinho cansados, valeu bem a pena esperar até agora, porque aprendi bastante com as minhas colegas de mesa, digamos assim, desta mesa virtual, e foi um gosto conhecer as professoras que estiveram aqui ao meu lado hoje de noite convosco. Muito obrigada e muitas felicidades para todos. Até uma próxima. Obrigada, Bem, agradeço muitíssimo. Obrigada, Lilian, por ter me convidado. Eu aprendi muitíssimo aqui. Agradeço ao NELB, Empoderar, lhes desejo aí excelente trabalho. Estamos aqui sempre presentes no que puder ajudar. Aprendi muito eu acho que foi uma sinergia muito boa aqui, trazida pela Marisa, pela Tatiana, e mesmo as discussões foram bastante proveitosas. Eu agradeço muito essa oportunidade e agradeço a resistência daqueles que estão em Portugal. Bom, também quero agradecer a oportunidade, Lilian, pelo convite, e eu acho que a gente pode medir o aproveitamento do debate com o tanto de anotação que a gente faz, né? Então, eu tenho aqui tanta anotação da apresentação da Marisa e da Cristiane que
se a gente recomeçasse esse debate, certamente eu já faria uma outra apresentação, porque a gente vai amadurecendo e esse diálogo é super importante e nos faz refletir sobre questões que a gente não tinha atentado para elas, né? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, parabéns para a equipe que organizou esse seminário com tanto sucesso. Então, um abraço a todas, a todos que resistiram até agora aqui, aqueles que no Brasil também já devem estar famintos e com vontade de jantar. Então, a todos vocês, uma boa noite e até a próxima, agradecendo.